Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bárbara e faço parte da comissão organizadora da CEPS, a Semana de Engenharia de Produção, que é um evento organizado por alunos de duas universidades de Sorocaba, a UFSCar e a Facens. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e principalmente da nossa querida palestrante, Royce, por ter aceitado o nosso convite. Antes de iniciarmos, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Bom, ao final da palestra, será reservado para que a Rita tire algumas dúvidas mais específicas que vocês tiverem sobre esse tema, que é muito relevante. Então, durante toda a palestra, vocês vão estar respondendo, comentando no comentários, e que ao final ela vai estar respondendo, sem sombra de dúvidas, muito bem. Essa palestra vai ter certificado. Então, se vocês querem receber esse certificado, a gente vai estar mandando um link nos comentários e ao final vocês vão estar acessando esse link, preenchendo todos os seus dados pessoais, dando um simples feedback para nós, que é muito importante, e dentro de algumas semanas esse certificado vai estar saindo no seu e-mail. Por fim, eu gostaria de comunicar a vocês que essa palestra conta com uma surpresa super legal, então fiquem ligados, fiquem atentos. Eu espero que vocês aproveitem muito todo esse conteúdo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e passar a palavra à Rita. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Fico muito feliz com o convite. Fico muito feliz de estar fazendo parte disso, da semana de vocês. Eu espero que essa é uma hora que a gente vai conversar, que traga bastante conteúdo, um pouco mais de leveza para vocês nesse processo de se preparar para o processo seletivo, de pensar um pouco no que vai vir depois. E antes de começar a entrar em eu quis me apresentar para vocês e mostrar um pouco das minhas dicas, eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre o que é se preparar para um processo seletivo. Porque, às vezes, esse nome, processo seletivo, quando a gente pensa em tentar um estágio, tem que tentar um primeiro emprego, é um negócio que parece um monstro, parece que é uma coisa muito difícil, muito assustadora, e do nada aquela preocupação bate na gente, porque às vezes a gente passa de primeiro ano de faculdade, tem tanta preocupação de prova de cálculo para passar, que é todo o primeiro impacto ali que eu entrei numa faculdade de engenharia, e chega uma hora que você está ali no final, e de repente o desafio é totalmente outro. É como se está no processo seletivo. E a gente passou ali anos estudando para a prova, anos estudando para uma coisa bem específica, com regras, com uma, o que é esperado da gente feito muito claro. E de repente a gente tem essa avaliação que está avaliando tantas coisas diferentes da gente. Isso parece um negócio muito assustador. Porém, é uma coisa que a gente constrói. Entendeu? Então, eu queria quebrar um pouco esse terror, essa coisa complicada que o processo seletivo parece ser, para a gente entender que, na verdade, é a gente. É uma oportunidade de a gente mostrar onde a gente é. Então, do mesmo jeito que quando você tem vestibular, vou pensar agora lá no ensino médio. São 3 anos de ensino médio, a gente sabe que o vestibular está vindo ali para frente. Mas, geralmente, só bate aquele desespero do vestibular, que é no último ano do ensino médio. E para muita gente, o processo seletivo para um estágio, para um emprego, também é do mesmo jeito. Só bate o desespero lá naquela hora final. Já fica muito mais fácil se a gente já pensa nisso ao longo do ensino médio, a gente vai se preparar, porque, na verdade, o vestibular é uma prova que vai usar todos os conhecimentos do ensino médio naquele momento. A gente não se prepara uma semana antes do vestibular, a gente se prepara ao longo do tempo. E o processo seletivo é a mesma coisa. A gente não vai conseguir, em uma semana, se preparar totalmente para um processo seletivo do zero. São experiências que a gente junta ao longo dos anos, que a gente vai incorporar e usar naquele um dia, naqueles alguns dias. Então, fica muito mais fácil pensar para o processo seletivo ao longo do tempo. E tudo bem, se você está no último ano de faculdade, essa pressão já está ali, está tudo bem, a gente consegue olhar para trás e entender como foi a nossa história até ali. Só que para quem for mais novinho, eu sei que tem gente aqui, nos primeiros anos de faculdade, pensa, não, isso é um problema lá para frente. Não, quanto mais cedo a gente começa a pensar sobre isso, melhor é, porque isso se torna uma coisa do dia a dia mesmo. Você fez uma coisa que você fez. Essa é uma história que eu vou vender no processo seletivo. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Então, primeiro, uma apresentação minha pessoal. Eu fiz engenharia química na Unicamp. Então, voltando,
Pessoal, vou voltar à minha apresentação pessoal. Então, eu fiz engenharia química na Unicamp. Eu entrei em 2010 e formei em 2015. E durante o meu tempo lá, eu fui de algumas entidades. Sempre tem gente me perguntando isso no Instagram. Falando nisso, para quem não me segue ainda, @RitaRoyce no Instagram. Eu tô sempre dando dicas sobre processo seletivo, sobre início de carreira, sobre como usar nossas experiências e como vender essas experiências. Então, aproveite a live de hoje, mas aproveite o Instagram também. Então, eu fui. Do primeiro ano, eu entrei para Atlética. Eu fiquei nos 3 primeiros anos. Ai, que bom, tá funcionando. Que o áudio tá melhor. Fiquei 3 anos na Atlética e. Ai, Dani passando atrás. Também fiz parte do PET. E eu também organizei a semana de engenharia química, então quando vem semana pedir para fazer palestra, eu sei como é organizar a semana. É uma coisa que a gente quer muito trazer conteúdo bom para os alunos. E essas oportunidades, gente, você tem que realmente usar ao máximo, porque sempre vem gente de empresa falar com a gente. É uma oportunidade tão grande de pedir, de perguntar coisas que a gente quer saber, de realmente ter esse contato aproximado com o mercado de trabalho. Porque, querendo ou não, a gente fica 5 anos na faculdade e é muito fácil a gente se isolar naquela bolha e pensar muito sobre os nossos problemas do momento. E eu acho que isso é uma coisa muito natural nosso, de pensar qual é o próximo o próximo dor de cabeça, o próximo desafio agora, e não pensar em qual é o desafio daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas sempre que a gente consegue antecipar isso e trazer isso para construir uma história inteira, fica tudo muito mais fácil. Gente, o áudio tá bom? Só para ter certeza de que tá indo show. Show. Para mim, eu vou contar um pouco da minha história, né? E como eu fui construindo as minhas experiências. Quando eu entrei em engenharia química, eu já tinha uma noção, talvez até meio não muito clara, mas eu queria trabalhar com bem de consumo. No na faculdade eu achava que eu queria trabalhar com cosmético, mas eu já sabia mais ou menos que eu queria ir para a área de produto. Então eu nunca fui alguém que foi assim, super apaixonada pela parte bem técnica, bem indústria. Eu sei que tem gente que acha isso muito legal, né? Que tem essa paixão pela coisa bem técnica, aquela coisa grande e complexa. E eu nunca tive isso muito em mim. Eu queria trabalhar com a indústria, mas eu tinha mais. Eu achava mais incrível pensar em como a gente usava a produção em massa acoplado com o poder das marcas. Então, isso foi uma coisa que no começo talvez não fosse algo consciente, que eu tinha pensado qual é a indústria que eu quero trabalhar, mas eu tinha uma dica, assim, uma coisa no fundo da cabeça de que eu gostava disso. E é engraçado que, inclusive, durante a semana de engenharia química que eu organizei, eu percebi muito, porque, né, vai pedir captação de patrocínio para a semana, você entra em contato com muita empresa, você conversa com muita gente e começa até a descobrir tanto de indústria que existe. Às vezes você nem pensa o tanto de áreas possíveis que existem para se trabalhar no começo da faculdade, você só escolheu um curso, mas você não tem essa noção tão grande. E durante a semana foi um momento que eu realmente passei a entrar em contato com várias empresas, entender o que elas faziam nesse processo de captação, né, a gente fazia algumas palestrinhas para entender o que eles faziam, e a gente teve essa semana uma visita na Unilever, e fui eu que guiei o grupo dos alunos para a Unilever, e foi assim incrível para mim. Eu gostei, já entrei na empresa, achei uma vibe muito legal, o pessoal vestido bem informalmente. Lembro que a menina que veio buscar a gente da RH tava com uma botinha, uma calça jeans, uma blusinha bem tranquila, não tava nada formal assim. E já fui percebendo que tinha alguns pontos ali que eu gostava muito, que eu pensei, cara, deve ser legal trabalhar aqui, sabe? Eu me senti em casa assim. E aí a gente fez um tour pela planta piloto. E foi a primeira vez, na verdade, que a gente teve uma visita técnica que não levaram a gente para a planta principal. Eles falaram, não, a gente vai mostrar para vocês os laboratórios a planta piloto. E eu que estava levando a visita, eu não sabia disso, porque quando a gente marcou a visita técnica, a gente já imaginou que ia ser para a visita para a planta, né? Engenharia química, geralmente eles mostram para a gente a planta inteira. E eles passaram pela planta piloto e falaram um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento. E esse foi o primeiro momento em que eu tive um clique de pensar, cara, eu acho que é isso aí que eu quero fazer. Então, lógico que muitas coisas vêm de fora. Então, talvez eu tenha tido sorte nesse momento, lá no terceiro ano de faculdade, de ter visto já uma coisa que eu tinha gostado muito. Mas isso é uma coisa importante também da gente pensar e de vocês agora que estão na faculdade procurarem saber sobre os tipos de indústria que vocês podem atuar, porque isso vai direcionar os esforços de vocês
ao construir a sua história. Então, para mim, nesse momento, ficou bem claro que eu realmente gostava desse tipo de indústria, comecei a ler muito mais sobre aquilo. E no ano seguinte, eu fui para a Austrália pelo Ciências Sem Fronteiras, foi meu primeiro intercâmbio lá. E já fui atrás de pegar matéria de marketing, peguei matéria de desenvolvimento de produto novo na indústria alimentícia, que tinha uma parte de engenharia de alimentos lá, que tinha essa parte de entender o marketing, de entender a marca de um produto novo, como vender um produto novo. Então, eu fui pegando matérias que já faziam sentido com onde eu queria chegar. Então, de novo, o processo seletivo ele vai ser uma parte disso, mas passar num processo seletivo não deveria ser um objetivo em si. Não deveria ser, o meu objetivo agora é passar em um processo seletivo. Mas para quê? O que você quer fazer depois? Para onde você quer ir? Esse tipo de pergunta eu acho que é bom a gente ter claro até antes de começar o processo seletivo, porque ele vai ajudar a construir a sua própria resposta, a construir a história que você vai vender. Porque uma das perguntas que são muito clássicas, agora conectando já na frente, é por que você quer trabalhar aqui? Ou por que você está tentando esse estágio? Ou por que você está tentando esse trainee? E nessa hora você tem que ter uma resposta bem convincente. Porque se tem uma coisa que você deveria saber numa hora de uma entrevista é por que você quer aquilo. Porque você está tentando vender, logicamente, as suas qualidades, você está tentando fazer aquela empresa ficar interessada em você, mas você está interessado nela primeiro. E toda empresa quer saber por que você quer ela. Então, entender essa sua motivação vai te ajudar a construir as experiências que você precisa para chegar lá, mas também vai te ajudar a vender por que você quer aquilo. Então, quando eu fui para a Austrália, eu já estava com essa cabeça de eu preciso aprender coisas que a engenharia química não vai me oferecer. E isso pode ser que, se você quer uma área que seja muito parecida com o seu estudo, ainda assim, sempre tem oportunidade para se aprofundar e sempre tem experiências e habilidades que você precisa construir para aquele seu objetivo. Para mim, naquele momento, era aprender um pouco mais sobre marketing, aprender um pouco mais sobre como a indústria de bem de consumo funcionava. E lá eu fiz também, eu entrei para um laboratório de pesquisa, eu resolvi que eu queria fazer um pouco de pesquisa até para ter uma experiência mais de trabalho. Com o visto de estudante eu só poderia fazer estágio durante as férias, eu queria fazer uma coisa durante o semestre. Então eu fui atrás de um laboratório na faculdade mesmo. E achei o quê? Um pesquisador, um professor, que ele tinha feito 13 anos de experiência na Unilever. Então a pesquisa dele era bem fundamental ainda, era sobre lubrificação, sobre reologia e lubrificação. Então, era usada para bem de consumo, mas ainda assim era bem técnica. Mas eu fiz 6 meses de pesquisa com ele. Então, ali, de novo, eu já estava fazendo uma experiência que, lógico, que poderia me ensinar muito. Era uma coisa que eu ia poder pôr no meu currículo. Fiz pesquisa na Austrália. Era, mas ela não era algo sem propósito. Eu não estava fazendo para dizer que eu fiz pesquisa lá. Eu queria fazer alguma coisa que construísse mais um pedacinho ali na minha história. Então, se alguém me perguntasse por que você escolheu essa pesquisa e não outra pesquisa e não outra iniciação científica, eu escolhi aquilo porque estava no tema que eu queria, porque me ajudava a construir habilidades de como fazer pesquisa para a finalidade da indústria de alimentos. E foi aí que eu comecei a migrar um pouco do que antes eu achava que eu queria cosmético, eu comecei a ir um pouco mais perto da indústria de alimentos. Aí eu voltei para o Brasil, isso foi em 2014, voltei para a Unicamp, normal, nada demais, muita matéria, quarto ano, muito pesado. E aí também comecei atrás de estágio, né? Então, para o último ano a gente precisava de estágio. E eu também queria muito, já nessa época eu já tinha na minha cabeça de que eu queria mudar para a Europa depois da faculdade, porque era um plano. Eu falo bastante da minha vida pessoal no Instagram, não vou usar muito tempo aqui para isso, mas era um plano meu e do meu namorado de depois da faculdade irmos para a Europa, a gente não queria continuar morando no Brasil. Então, nisso eu comecei a procurar estágio na Alemanha, que era o nosso país de escolha da época. Eu consegui um estágio de férias na BASF, bem em operações mesmo. Porque eu acabei indo para um lado de operações. Primeiro, eu queria um estágio. Naquele momento eu falei, cara, eu quero um estágio na Alemanha. Então, como eu estudava engenharia química, foi o estágio que eu consegui, foi bem em operações. E na época eu até fiquei em dúvida se eu iria ou não. Mas eu pensei, pelo menos alguma coisa eu vou saber é que se eu quero ou não esse lado bem industrial, bem engenharia mesmo. Então, esse meu estágio, hoje em dia, quando eu vendo ele, ou quando eu conto sobre ele, é quase como assim, foi uma tentativa minha para eliminar com certeza de que eu não queria trabalhar com fábrica, porque não era realmente, não fazia parte do meu objetivo.
mas fazia parte do meu objetivo de morar fora. Então, foi aí que foi por causa disso que eu fui para lá. E tentei o estágio no Brasil, na Unilever. Então, eu fiquei janeiro, fevereiro na BASF na Alemanha, voltei em março, eu comecei o estágio na Unilever em pesquisa e desenvolvimento. E durante o processo para a Unilever, eu tinha tão claro na minha cabeça de que era aquilo que eu queria, que a minha preparação para as entrevistas era praticamente assim, algumas respiradas antes e ir para o processo. Porque a minha história tinha sido construída para aquilo. Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quais exemplos a gente vai dar. Você não vai criar uma experiência algumas semanas antes de um processo seletivo. Isso você constrói ao longo dos anos. Mas você vai ter muitas oportunidades de vender por que você tem aquele conhecimento, por que você tem a sua motivação. E isso, de novo, agora outro ponto importante, que se vocês estiverem com papel e caneta para anotar esse tipo de coisa, esse é outro ponto importante. Quando você está aplicando para um estágio ou para um primeiro emprego, ninguém espera que você saiba muito da função, que você saiba muito sobre estratégia. Às vezes a gente quer criar um negócio muito grande, né? As pessoas sabem que você está ali tentando uma coisa júnior, que você está ali buscando uma primeira experiência realmente no mercado de trabalho. Então, a expectativa ou o que você deve vender é muito mais sobre como você mostra a iniciativa, sobre como você tem vontade de aprender, explicar direito qual é o seu interesse naquela área, para onde você quer chegar. Sempre vem na caixinha de pergunta, tal coisa é um diferencial, tal coisa é um diferencial. E para mim, isso é minha opinião pessoal, não existe diferencial maior do que alguém que se conhece e sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei quais qualidades eu tenho, eu sei onde eu tenho mais dificuldade, eu sei o que eu preciso me desenvolver para chegar lá. Você não precisa estar formadinho, perfeitinho, formadinho que eu digo não de diploma, mas assim, de desenvolvimento. Você não precisa estar pronto para aquilo, mas você tem que saber onde você quer chegar e o que você precisa fazer para ficar pronto para aquilo. Porque no começo da nossa carreira, a gente é praticamente um potencial. A empresa está ali te contratando pelo potencial que você traz e não pela sua experiência. Quando você contrata um diretor, aí sim você quer saber o que ele fez, o que ele trabalhou, o que ele entregou, como foi, o que ele está trazendo de bagagem. Agora, no estágio, lógico, você tem a sua bagagem também, mas elas mostram muito mais sobre a sua personalidade, sobre o seu potencial. Então, isso é uma coisa que eu lembro que, para mim, assim, a minha motivação na época da Unilever, quando eu estava no processo seletivo, era tão clara para mim que quando perguntavam, uma situação em que você teve que resolver um problema, eu sabia dar um exemplo que pudesse ser relacionado com a Unilever. Quando eu ia me apresentar, eu não ia falar sobre tudo que eu fiz sobre Atlética ou sobre o PET, que seja. Eu ia falar, eu fui para a Austrália, eu fiz uma matéria de marketing. Pô, Rita, mas isso é só uma matéria. Era um curso, uma coisinha que você fez. Mas o que tinha por trás daquela história é a minha vontade de trabalhar com bem de consumo. Eu sabia que eu queria aquilo. Eu percebi que tinha um gap meu, que era não saber sobre marketing, não saber direito sobre marca. E mesmo que eu esteja aplicando para uma vaga de pesquisa e desenvolvimento, eu entendo que o marketing é importante para aquilo. Então eu vou vender muito mais. Mas é só uma matéria. Não são tantas horas, nem é tanta coisa. Cara, mas isso mostra o que eu estou buscando fazer. Muito mais do que alguma outra matéria de engenharia. Eletrotécnica. Ninguém tá nem aí se eu fiz eletrotécnica e passei com nota alta ou nota baixa. Mas o fato de eu ter procurado fazer uma matéria porque eu percebi que aquilo seria importante, e eles sabem, né, no fim, assim, realmente é importante. Bem de consumo, entender sobre marca, entender sobre marketing é muito importante, porque o produto você vende muito mais pela percepção que as pessoas têm do que pelo quão tecnicamente superior ele seja, né? Então a gente vai no mercado, a gente só pega aquela marca que a gente está acostumado. Se fizer um teste cego, às vezes você nem sabe qual é a marca que você mais gosta, mas você jura que você sabe, porque você vê a marca ali e você sabe que aquilo é bom. Mas às vezes você não saberia se não tivesse aquela embalagem, ou aquela cor, ou aquele cheiro. Então, mostrar que você se conhece a ponto de entender quais são as coisas que você ainda precisa desenvolver, e você se conhece a ponto de saber em cada experiência o que você tirou de verdade delas, é um diferencial. O diferencial não é ter feito iniciação científica ou não, ter feito participado do PET ou não, ter feito parte da empresa júnior ou não.
essas coisas são todas muito boas e são todas oportunidades de construir experiências, mas elas não vão ser nelas mesmas um diferencial. O diferencial é o que você faz com elas. O diferencial é por que você quis fazer aquilo, você entendeu por que você fez aquilo. Ah, entrei na empresa júnior porque meus amigos todos entraram, aí eu entrei, tinha uma reunião por semana, eu ia lá e fiquei 1 ano. Tipo, e aí? Valeu de alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa com aquilo? Agora, uma matéria eletiva que você fez durante o seu curso, mas você tinha uma motivação clara, você tinha um interesse que estava olhando lá para frente, então você estava ali ativamente construindo a sua história. Isso pode ser um diferencial, porque muita gente mesmo chega ao final da faculdade ou chega até alguns anos depois de formado e ainda não sabe o que gosta, o que quer fazer, o que está aprendendo com aquilo, só vai fazendo as coisas no automático. Então, se eu tivesse um conselho, não faça as coisas no automático. Faça as coisas para construir uma história. Porque história vai ser a chave, as suas histórias vão ser a chave de um processo seletivo bem feito. Então, não precisa tentar fazer. O que é uma entrevista perfeita? É uma entrevista que faça sentido, que a pessoa saia de lá sabendo quem você é, por que você fez o que você fez e onde você quer chegar. E fala, não, essa pessoa aqui tem muito potencial. Então, eu acho que construir uma coisa coesa, uma coisa coerente, é um diferencial. Muito mais do que simplesmente ter muitas coisas no currículo. Mas, obviamente, né, você não quer chegar lá sem nada no currículo, sem nenhuma experiência extra. Então, uma das coisas que você precisa fazer é desenvolver habilidades. E isso você vai fazer durante a faculdade inteira. Mas como você vai desenvolver a habilidade importa menos. Porque se você tem uma coisa no currículo e você chega na entrevista e você não sabe direito explicar o que você fez, que resultado você entregou, ou o que você aprendeu com aquilo, ou como aquilo se conecta com a vaga que você está aplicando. O que você aprendeu ali naquela experiência que você vai usar no seu dia a dia aqui. Esse tipo de conexão é mais importante do que a coisa em si, do que a experiência que você teve em si. Então, é isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Então, construir essa história é um negócio muito importante. Agora, como eu vou vender a minha história? A gente, às vezes, acha que responder uma pergunta de entrevista é simplesmente dar a resposta certa, que exista uma resposta certa. E, na verdade, não existe. Cada pergunta de uma entrevista é uma oportunidade sua de se vender. A pessoa que está te entrevistando está querendo te conhecer, e você, ao responder, está querendo se vender. Então, eu acho sempre importante, cada vez que você for dar uma resposta, você ter claro na sua mente, lógico, você não vai falar, olha, eu estou vendendo aqui essa minha característica, mas ter claro na sua cabeça, a partir dessa história eu estou vendendo uma característica. E muitas vezes, essa pergunta vai ser já direcionada. Uma coisa que eu acho bem comum de acontecer em entrevista são perguntas situacionais. Então, me conte uma situação em que você teve que ser criativo. Ou me conte uma situação em que você teve que resolver um problema. Então, ali já fica claro qual característica é a sua de se vender. Então, você vai vender, eu sei resolver problemas. Então, nessas horas, é sempre importante ter uma história clara. Porque a história na sua cabeça está muito clara. Você viveu aquilo. Você sabe o que aconteceu. Você sabe como você resolveu aquele problema. Mas nem sempre está claro para a pessoa que está te ouvindo. Então, uma das minhas dicas é sempre contar uma história de um jeito muito claro, ter em mente que a pessoa não conhece a situação. Então, você tem que dar um contexto, tem que explicar qual foi a situação e com quais características você conseguiu resolver aquele problema. E, principalmente, às vezes, nessa situação de resolver o problema, você tentou algumas coisas que talvez não deram certo, ou você resolveu daquele jeito que você fala, não, e a partir dali, depois que eu resolvi o problema desse jeito, sempre que acontece uma situação parecida, eu já sei por onde começar, eu já sei como resolver, eu já tenho de onde tirar a iniciativa para fazer. Então, mostra também que você aprendeu com aquela situação. Agora... Tá, não, gente. Bárbara, você me interrompe, viu? Se tiver alguma coisa, eu vejo a conversa aqui do lado, às vezes eu me distraio.
Então vamos falar sobre o processo seletivo especificamente agora. Então, como geralmente começa, né? A primeira etapa, em geral, eu sei que tem algumas empresas que estão querendo inovar um pouquinho mais, mas a primeira etapa, em geral, é o currículo. E eu sei que sempre vem pergunta também no Instagram, perguntando sobre currículo, sobre como fazer, o que eu coloco. Enfim, eu acho que no currículo, menos é mais. Então, não queira encher de texto ou encher de muita informação. Eu acho que o currículo também é um documento vivo. Então, existem experiências que podem ser muito chave para uma vaga que você está aplicando, para uma empresa que você está aplicando, mas que não vai ser tão relevante para outra. Pode ser que você gosta muito daquilo, você quer contar, é um diploma, é uma certificação, mas pode ser, por exemplo, a matéria que eu falei da Austrália. Eu poderia colocar lá intercâmbio na Austrália e colocar naquele textinho alguma coisa principal. Então, seria fiz matérias de marketing e desenvolvimento de produto. Porque é uma informação que eu quero passar no caso de aplicar para uma empresa de bem de consumo. Se eu estiver aplicando para uma indústria química, eu provavelmente não teria aquilo lá. Então, eu acho que, lógico, é muito bom, você vai ter um currículo que você vai usar como base, mas você pode adaptar não só o objetivo, com certeza, você vai adaptar para o que você está se inscrevendo, mas você pode adaptar também o conteúdo ou o que você vai dar mais destaque no seu currículo. Mas, de maneira geral, eu acho que o currículo, uma página, deveria ser o suficiente. Eu não acho que ninguém, ao final da faculdade, tem tanta coisa que precisa de 2 páginas. E muita empresa, na verdade, não aceita mais do que uma página. Consultoria, por exemplo, o currículo tem que ter uma página, 2 páginas, eles já nem olham a segunda. Então, não coloque lá nada que você não queira, que você não esteja realmente querendo passar. Porque eles vão olhar por muito pouco tempo o seu currículo. O currículo ele é usado para uma triagem. Então, o que você quer que eles lembrem de você é o seu principal. É aquela coisa que você fala, não, é isso aqui que eu quero que eles lembrem de mim ao olhar para o currículo. Então, você vai dar atenção para esses pontos fortes. Você vai ter ali a sua educação, né? Se você tiver intercâmbio, se você tiver algum outro curso que você quer colocar, você vai ter as suas experiências. E eu acho sempre importante colocar o nível da língua ou do software que você tenha. Eu não colocaria, tipo, pacote Office em inglês. Coloca com o nível que você tem. Você pode usar tanto básico, intermediário ou avançado, ou bolinha, né, de 5 bolinhas, você pinta as que você tem. Você pode achar alguns jeitos visuais de mostrar o seu nível, mas eu acho sempre importante colocar o nível, porque colocar só em inglês não diz muita coisa. Mas eu acho que, de maneira geral, evitar erros no currículo, no sentido de erro de português também, obviamente, mas não no sentido de. Também no sentido de visualmente ficar um negócio complicado de entender. Você quer que a pessoa bata o olho e ela veja em alguns segundos quais são as principais informações suas, e aí, no que ela quiser ler, ela vai ter ali umas 2 linhas de explicação para falar, não, ela fez um estágio aqui, mas em que área? Ou o que ela desenvolveu? Se você puder colocar um resultado, tipo, fiz um estágio nisso e eu tive um projeto de otimização da database de não sei o que lá. Coloca lá, porque colocar resultado é sempre uma prova do que o que você fez. Então, coloca uma quantidade suficiente de informação, mas não precisa gastar muito tempo querendo fazer um negócio mirabolante, porque o currículo, na verdade, é uma parte, é uma triagem. Então, você vai ter uma vaga de estágio, eles têm ali os pré-requisitos, vai ter uma vaga de analista, uma vaga de trainee, eles têm pré-requisitos, e eles vão dar uma olhada se você tem aquilo, se tem mais experiência, show, vai para frente, mas não é uma coisa que vocês vão gastar muito tempo. Depois vem a parte de teste, não vou entrar nisso porque aqui não seria nenhum ambiente de entrar, mas assim, eu acho que teste de lógica, teste de inglês, sempre é bom praticar. Tem muita coisa online de graça para você entrar no esquema. Você não vai aprender. O teste de lógica, na verdade, não tem muito o que aprender, assim, né? Você tem que se acostumar com o estilo. E quando tem prova de matemática, é sempre muito rápido. Então, eu acho bom praticar no dia anterior, ou até mesmo no dia, algumas horas antes, para você entrar naquela velocidade, naquela adrenalina ali, porque eu acho que muitas vezes o problema é até o tempo do que a dificuldade da pergunta em si. Então, é bom praticar isso, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. E aí, geralmente, você é chamado para uma dinâmica de grupo. Agora, o que eles querem ver numa dinâmica de grupo? Então, muita gente fica muito ansioso em relação à dinâmica de grupo, porque você não controla
quem vai cair no seu grupo, que tipo de gente vai estar lá. Você não sabe se você vai ter a oportunidade de falar tudo que você quer ou se vai ter alguém muito chato no seu grupo que não deixa ninguém falar. E isso é um negócio que eu entendo, porque eu lembro de ficar muito ansiosa em época de dinâmica de grupo, porque é muito fora do controle. Eu acho mais. Me deixava mais nervosa do que a própria entrevista, porque ali eu sabia o que eu ia falar, eu conseguia me preparar e não tinha grandes surpresas no caminho. Lógico, sempre tem uma pergunta ou outra que te tira, que você não tinha se preparado especificamente para aquilo. Mas de maneira geral, tá nas suas mãos, né? E a dinâmica em grupo é um negócio meio. Tem um monte de gente lá, com personalidades completamente diferentes, e vocês têm que trabalhar junto, vocês nem se conhecem, num case que você nunca tinha visto na vida. Então, eu acho que é uma coisa que pode causar muita ansiedade. Mas a primeira coisa para pensar é, nessa dinâmica, nessa etapa do processo seletivo, o que eles estão avaliando? Eles não estão avaliando quem tem a resposta certa. Eles não estão avaliando quem vai acertar o case, ou quem vai resolver aquele case. Às vezes são cases que eles sabem que precisa de 3 horas para resolver e você tem 1 hora para resolver. Então, tem várias outras coisas que eles estão mais interessados em ver do que realmente quem conseguiu ter a resposta mais brilhante. Ou quem teve a resposta que ganhou. Assim, você tem 5 pessoas, sempre no fim você apresenta uma ideia, que todo mundo vai contribuindo, mas tem uma ideia que vocês apresentam. Se a sua ideia não for a que o grupo comprou, também não tem tanto problema. Lógico, eles vão olhar a sua persuasão. Então, eles vão ver como você negocia com o seu grupo. Mas a principal coisa que eles estão olhando numa dinâmica de grupo é como você interage com outras pessoas. Então, às vezes vai ter alguém no seu grupo que teve uma ideia, talvez uma ideia muito boa, mas a partir do momento que ele deu aquela ideia, aquela pessoa não deixa mais ninguém falar. Alguém tenta falar e fala, não, mas eu quero voltar para minha ideia. Por mais que a ideia seja boa, você acha que essa pessoa vai passar na dinâmica? Se ele não deixava ninguém falar, ficava dominando a discussão, ficava insistindo na própria ideia, pode ser que seja realmente a melhor resolução do problema. Mas a pessoa não sabe trabalhar em grupo. Ou então, alguém que fica em silêncio quase o tempo inteiro. Se tem alguém muito agressivo ali, então, às vezes tem gente que é um pouco mais tímido, fica muito quieto e não participa tanto. Isso também não é muito legal, porque você está numa dinâmica em que você também tem que contribuir. Então, o que eu acho bom fazer, o que eu acho importante fazer? Primeira coisa é olhar o tempo que vocês têm para isso. Então, por que eu falo isso? Porque muita gente esquece de olhar o tempo. Às vezes você tem 1 hora, 1 hora e meia, e costuma ser um tempo apertado para resolver o problema. Você tem que ler o problema, você tem que resolver o problema, tem que fazer uma apresentaçãozinha no final. Então, organizar o tempo no começo, se você for a pessoa que fizer isso no começo, você vai meio que centralizar a dinâmica em volta de você. Então, juntou ali o grupo, você fala, gente, vamos organizar, então vamos pegar ali 15 minutinhos, todo mundo lê as informações que eles deram pra gente, e depois a gente vai discutir, só pra gente não perder o momento, e de repente a gente tá no final e a gente não tem apresentação nenhuma. Se você fizer esse tipo de organização, você já consegue centralizar muito mais a discussão, no sentido de, gente, deu tempo, vamos agora partir pra discussão? Então, mostra que você entende o objetivo da tarefa e o tempo que eles te deram. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. E eu acho que ajuda a um pouco te estabelecer no meio da discussão. Porque eu entendo que se às vezes 2 ou 3 pessoas, tem um grupo de 5, 2 ou 3 pessoas começam a conversar muito e você não é uma delas, é difícil, você não quer interromper, mas você também precisa falar. Então, pode ser um pouco difícil. Eu entendo isso e é uma coisa que foge um pouco do nosso controle mesmo. Então, eu acho assim, no começo, já tentar organizar esse esquema do tempo, porque pelo menos essa daí você sabe que você vai falar, gente, vamos partir para a próxima atividade, vamos fazer um roteirinho. Então, outra coisa, anotar. Eu gosto de anotar. Eu não sou uma pessoa que anota coisas em geral. Eu escrevo muito pouco, não gosto muito de. Nunca gostei muito de escrever. Quando eu era criança, odiava copiar do quadro, quando era obrigada ainda, né, no ensino fundamental. Nossa, odiava. Mas na dinâmica de grupo, é muito bom anotar. Porque se alguém falou uma ideia, cara, pega um papel, começa a anotar as ideias que as pessoas estão falando. Porque aí é muito mais fácil você se comunicar com elas. Pode ser que tenha mais alguém anotando, mas ainda assim, começa a anotar e fala, essa ideia é parecida com a do outro. Vamos tentar ver se a gente consegue juntar uma ideia na outra. Então,
a parte da dinâmica em grupo é muito mais sobre relacionamento, é muito mais sobre como você consegue trazer pessoas para a discussão, como você consegue linkar uma ideia na outra para criar uma coisa maior do que a ideia única, né? Então você consegue construir a ideia uma dos outros. E se a sua ideia, sei lá, começou a ir numa direção que não é da sua ideia, não fica desesperado, não fica nervoso, não fica querendo voltar para sua ideia. Fala, não, beleza, gente, vamos a isso aí mesmo, vamos então tentar melhorar, vamos, sei lá, tenta construir naquilo, mas sempre participando de uma discussão, sempre participando do grupo mesmo, porque o que eles querem ver é isso. E se tiver alguém no seu grupo que tá, cara, insistindo na ideia da pessoa, a pessoa não deixa ninguém falar, não se desespere. Continue tentando fazer, continue tentando ser diplomático, bem, envolver as outras pessoas. Se você vira alguém no seu grupo que não tá falando muito, traz a pessoa para discussão, fala, ai, fulano, o que você pensa sobre isso? Tenta incluir todo mundo, porque o que eles querem ver ali não é a ideia final. A ideia final, lógico, é importante, eles vão questionar depois do final, quando você apresentar, eles vão perguntar, mas e isso, mas e aquilo? Então, não é para você imaginar que eles não estão dando nenhuma importância para o resultado final, mas é muito mais sobre como você interage. Então, não domine a ponto de não deixar ninguém mais falar, isso não vai ser legal. Não se encolha e não participe tanto da discussão porque tem alguém muito agressivo ali, e também não bata a boca, assim, tipo, não seja a pessoa que vai brigar ali e falar, não, mas essa ideia, tipo, não é, esse momento é o momento de mostrar que você sabe trabalhar em grupo. Então, quando a gente tem noção do que eles não estão tão preocupados, tira um pouco da ansiedade, porque eles vão ver. E uma coisa que eu acho bem clássica de dinâmica em grupo é aquela pessoa que não fala quase nada, aí você fala você e algumas pessoas estão falando uma ideia, aí chega a pessoa do RH que tá andando pela sala, quando a pessoa chega perto da sua mesa, essa pessoa fala, eu acho que a gente devia fazer tal coisa. E, tipo, é uma ideia que já tava na mesa desde o começo, assim, a pessoa só queria falar porque viu que tinha alguém do RH perto. Não importa, gente, as pessoas veem. Sério, os caras estão ali, eles estão do outro lado da sala olhando para sua mesa. E eles não se importam com quem tem a ideia final, quem tem a melhor ideia. Então, quando essa pessoa tá fazendo isso, relaxa, não pensa, nossa, mas ele pegou minha ideia. Às vezes a gente já fica até meio vermelha, já pensa, fui eu que falei isso. Não se preocupe, isso não vai fazer diferença. Então, o que essa pessoa tá mostrando, essa vontade de dominar quando vê que alguém chegou perto, você acha que o cara do RH já não sabe pegar isso? Ele tá andando pela mesa, ele vê que alguém do nada interrompe o outro para falar. Não se preocupe, não fique tão nervoso. Marque o tempo, anote as ideias, colabore, fique calmo. A apresentação é muito importante, no final sempre tem apresentação, e eu acho muito importante dividir entre as pessoas do grupo. Já vi dinâmica de gente que aí uma pessoa do grupo fala, a não ser que eles explicitamente falem que isso é uma opção no começo, eu não faria isso, porque de novo, é uma dinâmica de grupo, é uma coisa para mostrar que todo mundo está participando. Mesmo no meu trainee da Heinz, a gente era um grupo de 5, e um menino, ele. Ai, já deu pra ver desde o começo, assim, que ele não passou pra frente no fim. Mas ele não queria participar direito, ele falava, eu não sei de nada direito sobre isso, não queria ler. E no fim, ele e outro menino estavam trabalhando na parte de finanças. Ele falou, eu não quero apresentar, apresenta você. E no fim, o menino apresentou. E ele foi o único que não falou, porque ele falou que ele não queria apresentar. E ele não foi pra frente. Porque, assim, era uma apresentação em grupo. E daí 4 pessoas apresentaram e ele não. E aí questionaram a gente falou, não, mas é porque eles tinham trabalhado os dois e ele não quis, enfim, a gente explicou direito, mas eu não acho bom, eu acho bom dar a palavra para todo mundo apresentar, e não comer o tempo, às vezes você tem 2 minutos e meio, 3 minutos que seja, para 5 pessoas apresentarem. É menos de 1 minuto por pessoa, então não fale demais a sua parte, não vai ter tempo, e você pode comer o tempo de outra pessoa, o que também não vai ser legal. Então, nessa hora, a dinâmica de grupo, é importante você se preocupar com os outros, quase, mais do que com você. Porque você mostra que você sabe colaborar. O principal que eles estão olhando é colaboração, negociação, persuasão e apresentação, mas principalmente colaboração. Então, se tiver alguém difícil no grupo, continua, vai em frente. Sabe? Não fique nervoso, porque isso pode
te deixar pior, piorar a sua própria apresentação e não vale a pena, eles estão vendo. Aí depois a gente entra na parte mais, você costuma ter mais entrevistas, pode ser entrevista com RH ou entrevista com o gestor. Diferenças entre as duas? RH foca muito mais no fit cultural. O que seria um fit cultural? Entender se você tem o perfil que a empresa quer. Então, não existe um único perfil que todas as empresas querem. Cada empresa tem a sua própria cultura. Ela quer pessoas que vão se dar bem na cultura que a empresa está querendo criar, está querendo fomentar. Existe também cultura ou perfil específico para a vaga. Então, quando você está aplicando para uma vaga específica, às vezes processo de estágio ou processo de trainee são para várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, é muito mais fit cultural com a empresa. Mas o fit cultural que o RH vai procurar, eles têm um set de características numa pessoa que ele está procurando e ele vai tentar entender como é que você se encaixa naquilo. Vale a pena fingir que você é outra pessoa? Não. Mas isso não é dizer que não vale a pena você estudar sobre a cultura da empresa. Eu acho que, primeiro de tudo, você deve entender a cultura da empresa antes até de aplicar, para saber se aquilo é uma coisa que você quer ou não. Porque, para mim, a cultura da empresa afeta mais tanto a sua performance, mas principalmente a sua satisfação com o seu trabalho, do que a própria área ou departamento que você for trabalhar. Porque a cultura é um negócio que está todo dia, que vai influenciar tudo que você faz, o jeito que você faz as coisas. Então, é uma coisa que você tem que estar pesquisando desde o começo, desde que você decidir aplicar para aquela empresa. Mas antes da entrevista, é muito bom você entender qual é a cultura daquela empresa, o que eles estão esperando, o que são coisas que eles valorizam muito. Então, por exemplo, tem uma live, a live não está disponível, mas tem um vídeo no meu IGTV que eu falo um pouco sobre a cultura tanto da Heinz quanto da Unilever, que apesar das duas empresas estarem na mesma indústria, né, que é bem de consumo, então, lógico, em entrevista você vai falar sobre marketing, você vai falar sobre marca, você vai falar sobre o seu interesse naquele mundo e o que você traz para aquele mundo, mas são empresas totalmente diferentes na cultura. Uma, você vai falar muito mais sobre resultado e sobre como você gosta de poder fazer, trabalhar duro e ver o resultado daquilo. Então, eles têm muito essa coisa de meritocracia, de ownership, que vem da 3G, né? Para quem conhece melhor, é a mesma são os mesmos donos da Ambev. E a Unilever, se você procura pela Unilever no Google, no site corporativo deles, no LinkedIn, tem sempre uma pegada ambiental muito grande. O plano de sustentabilidade deles é muito forte, eles são bem conhecidos por essa pegada verde, essa pegada reciclável e vamos fazer o mundo continuar vendendo produtos industrializados, mas fazendo o mundo melhor, certo? Então, numa entrevista, você vai usar elementos da cultura, vai usar elementos dos valores que a empresa tem para mostrar que você é um candidato que se encaixa com aquilo. Porque se aquele valor que a empresa tem é um valor que você tem também, quer motivação maior, quer fit maior. Então, entender direito quais são esses elementos podem ajudar a sua entrevista a ser uma entrevista muito boa. Muita gente passa sem nem conhecer a cultura da empresa, viu, gente? Muita gente mesmo, gente que entrou no trainee comigo, que foi conhecer de verdade a fundo a cultura da empresa durante as semanas iniciais do trainee, que eles ficam martelando na gente para a gente entender qual é que é a empresa que a gente entrou. Mas a sua entrevista pode vir de boa para excepcional, porque você entende ali como apertar os botõezinhos certos. Então, entender a cultura não é para você entender e fingir que você é uma pessoa diferente, fingir que você tem um perfil diferente. Isso não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para a empresa, porque estão buscando uma pessoa diferente do que você é, e não vai ser bom para você, porque de verdade, entrar numa empresa que tem uma cultura muito diferente da que é a sua pessoal, não é sustentável. Estresse vai para cima, ou frustração vai para cima. Então, você vai para uma empresa que é muito hierárquica e você é uma pessoa que não gosta desse tipo de ambiente, você vai se sentir frustrado o tempo inteiro, você vai chega estressado e vai sentir que você não tem voz, você vai sentir que... Ou pode ser uma empresa que é muito flat, e você gosta de ter uma coisa clara, uma orientação mais clara, e você se sente não mentorado o suficiente, você se sente livre demais de um jeito negativo, que você tem que tomar iniciativa, mas isso não é natural seu. Uma coisa mais agressiva, você fala, caraca, é muito estresse, eu não aguento isso. Ou ser muito
devagar, você pensa, putz, eu sou tão ambicioso, eu queria subir mais rápido, a empresa vai muito mais devagar, muito burocrática. Então, tem tantos elementos que podem definir de verdade a sua satisfação com o seu trabalho. E quanto mais satisfeito você tiver com aquele ambiente, melhor vai ser sua performance. Então, não é só sobre se sentir bem, mas é que você provavelmente vai entregar um resultado muito melhor. Então, não finja ser algo no processo seletivo que você não é só para passar no processo seletivo, porque você resolveu um probleminha que é desse tamanho e você está indo lá para um negócio que vai ser gigantesco, porque é o seu dia a dia. O processo seletivo são alguns encontros, algumas semanas, alguns meses, mas não vale a pena. Eu acho que isso é a minha recomendação geral. Não vale a pena fingir que você é alguém diferente. O que é diferente de conhecer bem a empresa. Eu acho que muitas pessoas, e por isso que eu sempre falo assim, sobre ter um foco, eu acho que muitas pessoas aplicam para empresas muito diferentes, em indústrias muito diferentes, e você não tem tempo de realmente conhecer a empresa, a cultura, ou onde é que você está entrando, por que é que você quer aquilo. Então, eu acho melhor você ter um foco, você ter um objetivo mais claro e entender direito, porque a sua entrevista pode ser muito, muito melhor. Então, assim, você pode ser um candidato muito bom e deixá-los ver, deixar que o RH perceba isso nas suas histórias, ou você pode deixar bem claro, porque você sabe quais elementos eles estão procurando. Então, no fit cultural, eles vão procurar enxergar em você o que a empresa é, o que a empresa está. Quais características das pessoas da empresa nesse momento. Então, geralmente, eles contratam já baseado num certo perfil, eles querem ver se você tem aquele perfil. Então, seja você, mas consciente de quais botões apertar. E na entrevista com o gestor, ou na entrevista painel do final, né, do trainee ou do estágio, que muitas vezes você tem vários gestores, o que eu acho importante é, de novo, a mesma coisa da entrevista do RH, vai continuar acontecendo com os gestores, mas eles podem perguntar um pouco mais sobre a função. Então, se tiver uma entrevista com o diretor de finanças, talvez eles te perguntem um pouco mais específico sobre aquele departamento. Então, se você tiver o nome do gestor, eu acho sempre bom jogar no Google, dar uma olhada no que a pessoa fez, porque ajuda a você esperar um pouco mais o que pode acontecer ali. Porque para entrevista, existe um número limitado de perguntas que geralmente aparece. Então dá para a gente se preparar. Mas quando você vai para uma entrevista com alguém de um departamento específico, pode ser que ele te pergunte um pouco sobre, pô, no dia a dia aqui a gente tem muito esse tipo de problema, a gente tem muitas tarefas relacionadas com isso. Que tipo de experiência você tem com isso? Então pode ser que seja um pouco mais focado. Então eu acho que é sempre importante você, antes das entrevistas, dar uma refletida em quais histórias você quer contar. Então, você vai fazer uma entrevista com um gestor financeiro, o que eu fiz já que eu posso contar? Eu posso contar de quando, sei lá, eu organizei um evento da faculdade e eu tive que cuidar das finanças, criei uma planilha e eu criei. Enfim, você vai contar alguma coisa naquele lado. Então, eu sempre falo, todo mundo tem história. Todo mundo tem história para contar, mas vir a história do nada na sua cabeça é muito mais difícil do que se você pensar sobre, sei lá, uma história sobre criatividade. Quando que eu fui criativa? Todo mundo já foi criativo na vida. Sério, todo mundo. Todo mundo tem uma história para contar que pensou em uma coisa que foi inesperada e você resolveu um problema a partir daquilo. Mas se você nunca parou para fazer esse exercício de lembrar daquela história, é muito difícil na entrevista. E acaba acontecendo o quê? Você fica ali parado e você fica nervoso e você dá uma resposta muito rápida que o cara não vai estar convencido de que você é uma pessoa criativa ou de que você é uma pessoa que resolve problemas. Mas se aquela história já está ali bem clara na sua cabeça, se você conta ela com começo, meio e fim, e fala o que você aprendeu, e fala como você usa isso a partir daquilo, aquilo ele vai sair pensando, não, essa pessoa passou pela situação e aprendeu com aquilo. Então, no dia anterior de entrevistas, eu sempre gosto de parar e refletir. Você pode escrever, se você gosta de escrever, refletir sobre quais histórias você vai contar para quais situações. Quais situações podem me perguntar? Tem algumas mais comuns, então, criatividade, resolver problema, situação que você estava sob muita pressão, situação em que você fez algo errado, pode acontecer, tipo, você fez você fez alguma coisa errada e como você reagiu.
uma situação em que você teve que dar 120%, então, ou que você teve um prazo muito pequeno para resolver algo. Que mais? Defeito e qualidade é uma coisa que ainda aparece muito, e vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque foge um pouco da situação. Eu acho que na questão do defeito e qualidade, a qualidade, eu espero que todo mundo tenha bem claro já qual é o seu ponto forte. E não é só falar assim, eu sou muito organizada. Tipo, e aí? Me conta uma situação em que você foi organizada. Me conta como ser organizada te ajuda no dia a dia. Me conta como ter essa qualidade vai te ajudar no seu dia a dia na empresa. Fala assim, não, toda vez que aparece uma situação em que ninguém sabe muito o que vai acontecer, eu gosto muito de parar e pegar todas aquelas informações e organizar para as pessoas. Pronto, às vezes a pessoa pensou, no começo, quando você falou organizada, que você tem uma gaveta organizada. Mas você já mostrou que você sabe organizar informação, você sabe organizar uma situação complexa em uma situação que fique mais fácil de resolver. E aí você conta uma história. Eu estava na faculdade, a gente teve isso e você explica como você usa aquilo no seu dia a dia para melhorar a sua vida, melhorar a sua performance. Agora, o defeito é um pouco mais tricky, porque você não quer falar sobre os seus defeitos numa entrevista, e algumas vezes eles te perguntam, e aí o que você faz? Então, eu acho que é sempre bom entender, primeiro, realmente o que é o seu defeito, um ponto a desenvolver, né? Depois que a gente entra na empresa, eles nunca usam ponto fraco, sempre falam pontos a desenvolver, que é só um jeito bonito de falar um ponto fraco. É que, tipo, lógico, tem que desenvolver, mas, enfim, ponto fraco, né? Mas na entrevista, às vezes, eles perguntam mais na lata, assim mesmo. O que eu acho importante fazer é explicar o que é, contar as situações que você tem dificuldade para lidar por causa daquele seu defeito, e como você põe isso sob controle? Eu nunca pararia em falar, não, meu defeito é isso aí, meu defeito é que eu sou desorganizada. Tá, então isso é um problema, então isso eu tenho que me preocupar se eu te contratar que você é desorganizado. Falo, não, eu sou muito desorganizada, então às vezes eu percebo que se eu não prestar atenção de verdade no que está acontecendo, eu perco meus prazos, eu perco minhas coisas. Então, por isso, eu já tenho um sistema. Eu já tenho uma coisa, já anoto, eu tô o tempo inteiro aqui com meu celular, eu anoto o que eu preciso fazer, porque senão não é natural para mim. Tem isso, tem gente que é tão, né? A situação vem, a pessoa já organiza naturalmente. Eu não sou assim. Então, por isso, eu tenho um sistema. Por isso, eu faço isso, isso e aquilo. Então, eu sempre concluiria com o que eu faço para manter o meu defeito sob controle. Porque aí você não vendeu um defeito. Você vendeu uma situação em que você não é naturalmente bom naquilo, mas que está sob controle. O entrevistador não precisa se preocupar, porque você tem noção de que você tem aquele defeito e você já tem um plano para mitigar esse problema. Então, eles não têm que se preocupar com aquilo. Então, eu acho muito importante, sempre que você for contar sobre um problema que aconteceu, ou algo que você fez errado, ou algum defeito, porque eles podem te perguntar. E você precisa contar. Você não pode falar, não tem defeito. Sou perfeccionista. Não faça isso. Mas sempre que você for falar sobre alguma coisa que seja negativa sua, tenha a história do lado de como você põe isso sob controle, de como você melhorou, de como você aprendeu com aquela situação chata. Enfim, sempre tenha um lado positivo no final. E, enfim, eu acho que a gente já está quase acabando o tempo da palestra, mas eu acho que a mensagem principal que eu quero dar para vocês é que o diferencial de verdade para uma entrevista ou para um processo seletivo é você conhecer a sua história, é você saber quem você é, o que você é bom de verdade, o que você já aprendeu pra caramba, o que você vai trazer para aquela experiência e para onde você quer chegar. É uma história com começo, meio e fim. Não é uma história com um monte de pedaço que não está amarrado. Então, se você está agora no começo da faculdade, você está numa posição maravilhosa de construir mesmo sua história conscientemente. Se você está no final da faculdade já na época de processo seletivo, tá tudo bem também. Mas você precisa parar um momento para fazer uma reflexão de olhar como os elementos da sua história se conectam. Como que você como que você consegue vender a sua motivação a partir das experiências que você teve, com os aprendizados que você tirou daquilo, para chegar onde você quer chegar. Então, eu acho ter consciência da sua história é muito mais importante do que ter 1000 experiências no seu currículo.
muito mais. O jeito que você vende, tem gente que fez um monte de coisa e não consegue vender a sua história porque não sabe por que fez, o que tirou daquilo, para onde a pessoa quer ir. Se você tiver isso bem claro na sua cabeça, o processo inteiro se torna muito mais simples, porque você está falando uma coisa que é verdade. Eu tenho essa motivação, eu fiz isso por causa disso, eu aprendi isso. Então, aquilo é quem você é. Num processo seletivo, você não está vendendo outra pessoa. Você não está vendendo uma pessoa que existe num papel. Você está vendendo você e como você lida com situações. Então, se você não se conhece direito, como que você vai vender um produto que você nem conhece direito? Você é o seu produto naquela hora. Então, você tem que conhecer exatamente tudo o que você quer, o que você aprendeu, como você vai vender cada história sua. Então, é um processo de reflexão. Não é uma coisa rápida de fazer, mas se você fizer essa reflexão, vai ficar pronto na sua cabeça, não só para esse processo de estágio, ou ano que vem para o trainee. Daqui 3 anos, talvez você queira mudar de área, ou você tem uma entrevista de promoção. É uma coisa que a gente vai passar a vida inteira. Eu vou ser entrevistada muitas vezes ainda na minha vida. Então, tudo que eu estou fazendo hoje no meu trabalho, eu estou pensando, o que está acontecendo? Se tem um problemaço para resolver no trabalho, eu já penso, como que eu vou resolver isso e como que eu vou contar isso para alguém algum dia? Então, sempre estar bem consciente do que você está fazendo, porque isso está construindo a sua história. E conhecer a sua história é o que vai ser um diferencial em entrevistas, em processos seletivos. Acho que era isso. Abri para perguntas agora. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a parte da comissão organizadora. Vocês estão me escutando? Acho que sim, né? Eu faço parte da comissão organizadora da Semana de Engenharia de Produção de Sorocaba e eu vou ficar responsável por passar as perguntas do pessoal para você, Rita. Bom, então a gente já tem aqui uma pergunta da Isabela. Ela perguntou assim, Rita, você acha interessante ajustar o currículo de acordo com a empresa? Por exemplo, experiências relacionadas ao setor entram e as demais não, ou colocar todas as experiências mesmo? Eu acho que é bom adaptar, sim. Eu acho que se tiver alguma experiência, tipo, igual eu tinha o estágio da BASF. Para Kraft Heinz, talvez aquilo não fosse majoritariamente importante. Então, talvez eu colocaria só o título. Eu não explicaria muita coisa. Se é uma experiência que você acha que é relevante para construir a sua história em geral, deixa lá. Mas se é uma coisa muito específica, eu colocaria só para a empresa que eu estou interessada. Eu acho que o currículo tem que ser vivo, sim. Ele tem que mostrar que você entende para que você está aplicando também. Então, talvez você tenha o mesmo esqueleto lá, mas você vai dar destaque ou você vai dar mais informações, né? Quando você tem um parágrafozinho explicando ali, talvez é uma experiência muito chave, mereça 3 linhas de explicação. E uma experiência que para aquela vaga não é tão importante, você pode deixá-la ali, mas sem colocar muita coisa. Então, você mostra tudo o que você fez, mas você dá destaque para o que é importante para aquele setor. Eu acho que isso funciona melhor, porque os recrutadores não gastam muito tempo com cada currículo. Então, eu acho importante deixar claro o que você quer que eles lembrem de você. Tem mais uma pergunta do Ian Lucas. Ele perguntou: as empresas ainda são muito presas a currículo ou isso já está mudando? Eu acho que tá mudando pra caramba. Pelo menos assim, eu não vou falar tanto sobre o Brasil, porque eu não sei que já tem tempo que eu saí daí. Mas aqui na Europa, a maioria dos trainees, eles nem começam por currículo. Eles têm testes de personalidade, e ele tem uns joguinhos que você joga para mostrar habilidades e como você negocia isso, seu relacionamento com o risco. Porque, na verdade, isso importa muito mais em termos de perfil, ensinar habilidade para alguém, ensinar habilidade que eu digo, não, ensinar conhecimento técnico é muito mais fácil do que moldar um perfil, do que mudar uma personalidade, né? Então, aqui está começando a ser bem menos em relação a isso, até porque eles perceberam que existe um certo preconceito positivo com alguns cursos, ou com algumas universidades, ou com algumas experiências, que na verdade não refletiam na performance do funcionário depois. Então, eu acho que está mudando para caramba, sim. Muitas empresas grandes já estão indo para isso, e muitas empresas grandes estão começando a pegar a gente sem nem faculdade. Então, assim, eu acho que vai rolar um shift nos próximos anos de aprender coisas que sejam úteis e não diplomas. Acho que a coisa de colecionar diploma vai começar a acabar um pouco mais. Vai ser muito mais sobre como você lida com situações, como que você resolve problemas, qual é a sua iniciativa, enfim, como você constrói seu próprio aprendizado com a sua vontade de aprender.
Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente está saindo um pouco desse apego ao currículo. Sim. Tem mais uma pergunta da Camila Pires. Ela perguntou: Rita, em relação ao objetivo profissional que deve constar no currículo, qual dica você daria para quem está buscando vaga de estágio? E essa parte deve ser personalizada também? Então, o estágio, o que eu fico um pouco na dúvida é porque muitas vezes, pelo menos essa é a minha experiência, muitas vezes o estágio você aplica sem nem saber o departamento, né? Então, eu acho realmente mais difícil você colocar um objetivo muito específico porque você não sabe qual é o departamento. Mas eu gosto de pensar na direção que você quer. Então, se você tem, eu adaptaria primeiro, sim, adaptaria definitivamente em relação à indústria, mas eu acho que é sempre bom adaptar em relação à empresa também, porque eles mostram que você tem um interesse específico, que você pensou naquele detalhe. Mas, por exemplo, se eu quero ir para marketing, mas eu estou aplicando para um estágio que eu posso ir para várias áreas, eu colocaria no objetivo que eu quero ir para a área comercial. Então, assim, eu gostaria de aprender, de desenvolver habilidades necessárias para uma carreira de sucesso na área comercial, sei lá, só pensando assim rapidinho. Mas eu colocaria a direção que eu quero ir. Então, para mim, a minha venda sempre foi inovação. Eu sempre gostei de inovação. Só que, na verdade, inovação você pode estar em 1000 departamentos diferentes. Então, eu colocaria no meu objetivo que é me desenvolver habilidades necessárias para inovação, que eu gosto de trabalhar com desenvolvimento de produto novo. Então, eu posso fazer isso tanto com pesquisa e desenvolvimento, quanto com marketing, quanto com compras, quanto com vendas. Então, tem várias áreas que eu posso usar, que eu posso acabar caindo, que vão me levar para essa experiência do meu objetivo. Então, eu adaptaria sim. Em relação a estágio, se você não tem uma. Eu acho bem normal a gente não ter a função clara ainda para o estágio, porque a gente não esteve numa empresa ainda. Então, eu gosto de ter essa direção mais genérica, do tipo, o seu interesse é mais técnico ou é mais comercial? É mais. Eu gosto sei lá, coisa que tem mais comunicação, mais relacionamento com pessoas, eu gosto de dados e análise, uma coisa bem analítica, eu gosto de uma coisa mais operacional. Eu acho que essa direção a gente geralmente tem bem claro, e eu colocaria isso no objetivo, sim, porque às vezes eles vão até te perguntar no processo do estágio, você preenche aqueles formulários, você coloca lá áreas que você quer, né? Eu falei, eu tenho. Eu não sei como é, gente. Vocês me falem aí, vocês da semana. Se ainda tem muitas as empresas grandes que você praticamente preenche um formulário que é quase seu currículo, você quase nem coloca, né, o seu currículo mais. Então, eu acho que, sim, se eu for entregar o currículo, eu colocaria, eu personalizaria, mesmo sendo para um estágio, para mostrar quais são as minhas ambições de direção. Eu não colocaria nada muito específico, porque eles podem te achar meio inflexível em um estágio. Geralmente, você pode cair numa área que você não tinha previsto. Não sei se ficou claro. Ficou sim. A próxima pergunta é da Dina Roque. Ela pergunta: e sobre a cultura de cada empresa? Rita, como associar a cultura com o nosso perfil? Ai, gente, vou fazer propaganda. Semana que vem eu vou ter 4 lives sobre cultura. Então, semana que vem, de segunda a quinta, meio-dia, eu vou falar sobre cultura e sobre como pesquisar, porque eu acho, para mim, isso é o ponto mais importante no sentido do diferencial. Você me pergunta como fazer o diferencial. Eu acho que o diferencial é entender sobre a cultura. Agora, como conectar com suas experiências? Primeiro, todas as empresas têm valores. Então, se você pesquisar valores de tal empresa, values, se você quiser achar mais coisa, em inglês você sempre acha mais coisa. Mas se coloca valores da empresa, ela sempre vai ter valores principais. Lógico, muitas delas vão ter os mesmos valores que não vão parecer muita coisa. Então, você tem que pesquisar um pouco mais, talvez jogar no Google, ler sobre notícias sobre a empresa, mas você vai encaixar aquilo com você a partir de como isso se reflete na sua vida pessoal. Por exemplo, vou dando para Unilever e Heinz, que são exemplos que eu vivi, que fica mais fácil para eu explicar. A Unilever tem muito essa pegada ambiental. Então, numa entrevista, falar por que você quer trabalhar aqui, eu falaria na hora que eu ia falar sobre marcas, que eu gosto muito do bem de consumo, porque você tem o produto que você pega na mão, você se reconhece na marca, que eu acho isso muito legal, blá, 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 blá. Mas que a Unilever é referência no plano de sustentabilidade deles, que eu acho incrível como uma empresa tão grande continua se preocupando
com as pessoas, não é uma coisa assim, lucro, lucro, lucro. Então, a quantidade de iniciativas que eles têm, que isso é uma coisa que me faz me conectar muito com a empresa, que eu quero fazer parte dessa história, que eu sempre fui a amiga chata que pegava, que ficava segurando o lixo até achar um lixo reciclável, porque eu não queria jogar uma coisa reciclável num lixo normal, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, então que isso sempre foi parte do meu dia a dia e eu me preocupo muito com isso e eu quero trabalhar em uma empresa que eu saiba que também vai se preocupar tanto quanto eu. Então, mostrar ali o objetivo. E agora para a Heinz. Apesar de falar também de novo sobre marca, sobre marketing, blá blá blá, eu vou falar sobre como era frustrante na faculdade, você tem um trabalho em grupo e você faz tudo, você trabalha pra caramba, você quer fazer um trabalho bem feito e tem alguém no seu grupo que faz um trabalho meia boca e no fim a nota de todo mundo é igual, porque vocês apresentaram como um grupo. Então, que ter esse tipo de atitude, de fazer o mínimo, que isso é uma coisa que me incomodava. Eu gosto de estar rodeado de pessoas que querem fazer mais e querem realmente conseguir coisas maiores. Então, essa frustração com a falta de meritocracia, porque isso é uma coisa, é um valor muito grande, vocês colocarem 3G, cultura da 3G, ou cultura da Kraft Heinz, cultura da Ambev, é meritocracia e ownership. Então você tem que agir como dono, cada uma das suas atividades é sua, então você tem orgulho daquilo porque é seu, e meritocracia de que você pode ser promovido dependendo dos resultados que você entregar, independente de tempo de carreira. Então esses dois valores são muito, muito fortes na empresa. Então eu vou contar uma história minha de como isso se reflete na minha personalidade, no meu comportamento. Então, faria isso, eu faria a mesma coisa para outras empresas, ia pesquisar no que elas são muito fortes. Tipo, a 3M tem uma cultura de inovação muito específica. Eu ia ler tudo sobre a cultura de inovação deles, ia usar exemplos da minha vida de como eu gosto de pensar em situações novas, como eu estou sempre procurando resolver problemas. Então, sempre ligar aquela coisa forte da empresa, aquela coisa que a empresa se orgulha em ter, e uma coisa da sua vida pessoal, que aí mostra que encaixa bem. É isso aí. A próxima pergunta é da Carol Oliveira. Ela pergunta: é errado ser descontraído na entrevista de forma natural mesmo, para fugir de um perfil robótico e da própria ansiedade? Eu sou total descontraída. Mas assim, eu acho que isso depende um pouco da empresa. Só que eu já acho que se você está perguntando isso, você não vai querer passar numa empresa em que não seja legal ser descontraído na entrevista, porque quem gosta de ser descontraído, gosta de ser descontraído o tempo inteiro. Então, eu, por exemplo, sei que eu não ia me dar bem numa entrevista ou numa reunião em que tá todo mundo muito bem vestido, muito arrumadinho. Eu faço piada em todas as minhas reuniões até hoje. Eu gosto. Se eu tenho uma reunião que até o final ninguém deu risada, ninguém tirou do mudo para dar risada, para saber que eu ouvi que eles deram risada, eu me sinto meio mal. Então, assim, é da sua personalidade. Ai, desculpa, gente, tem uma coisa me incomodando no meu olho. É da sua personalidade. Eu acho que tranquilo, lógico, não é falar palavrão ou muita gíria, mas falar mais. Cara, eu conto história com o meu braço inteiro. Tipo, é ser você. Não tem que ser uma coisa que você não é, e não tem que ser descontraído se você é uma pessoa mais tranquila. Tipo, o Daniel não conseguiria ser, entendeu? Você vai vender o que você é, e se for um fit bom com a empresa, isso vai ser maravilhoso. Se você estiver numa empresa super tradicional, talvez você não queira trabalhar lá. Então, acho assim, tranquilo. Ser profissional não quer dizer ser bom. Acho. A próxima pergunta é do Iago. Ele perguntou: caso uma pessoa monopolize a apresentação durante a dinâmica em grupo, como que eu devo me comportar? Então, a apresentação é osso, porque geralmente você tem tempo determinado, né? Então, pode ser que eles realmente interrompam, mas eu tentaria daí falar, se assim, eu era a última dos 5 e o tempo acabou e eu não apresentei. Não vou tentar falar, vou olhar bem nos olhos de todo mundo para mostrar que, tipo, eu percebi que era para eu ter falado. E geralmente tem sessão de perguntas, né? Eles vão perguntar. Então, provavelmente, por você não ter apresentado, eles vão perguntar alguma coisa do seu tema, porque o seu tema ficou sem resposta. Então, eu aproveitaria o momento da pergunta e falar: não, obrigada por fazer essa pergunta. Realmente, a gente pensou nisso, nisso, naquilo. Então, eu daria um jeito de apresentar na hora das perguntas. Porque quando isso acontece, geralmente é hard cut. Assim, tipo, ele vai chegar ali e eles vão falar: não, deu 3 minutos, acabou a apresentação. Mas sempre tem
as perguntas deles. Então, nessa hora, eu tentaria mostrar o que eu tinha preparado. Justo. A próxima pergunta é do Matheus Zocatelli. Ele perguntou: vale a pena colocar informações ou indícios sobre o seu perfil, motivação no currículo? Motivação no objetivo, fato. Agora, sobre o perfil, eu nunca tinha pensado nisso. Mas de personalidade, eu acho que ele quis dizer, né? De tipo. Se você conseguir encaixar nas experiências, tipo, eu tive um trabalho voluntário de. Sei lá, você quer falar um pouco sobre seus valores ali. Eu colocaria na explicação daquela experiência, mas eu acho que o currículo, ele não te dá tanto espaço para isso. Na carta de motivação, falaria mais. Se tiver uma carta de apresentação, é uma oportunidade de colocar, mas acho que não cabe muito no currículo. Na verdade, mas eu acho que não tem tanto espaço. Seria legal. Aqui na Europa, geralmente no currículo a gente coloca hobbies. Então, que isso é uma coisa que não costumo colocar no Brasil, eu acho. Eu não lembro de ter colocado quando eu estava aí. Mas aqui você coloca hobbies, então aí você poderia colocar, tipo, esportes e tal. Mas sobre características da sua personalidade no objetivo e talvez na explicação de cada experiência, tentar colocar uma dica ou tentar colocar um indício do que você é. Mas, em geral, acho que carta de motivação ou nas entrevistas mesmo. Tá. A próxima pergunta é do Iago. Durante uma entrevista, quais são as perguntas mais comuns? E você teria uma metodologia para treinar para entrevistas? Cara, pergunta mais comum eu acho que é situacional. Então, me conte uma situação em que você resolveu um problema, me conte uma situação em que você foi criativo, me conte uma situação em que você estava sob muita pressão, como você lidou com aquilo. Então, como responder? A metodologia, tem uma metodologia que chama STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, é um jeito de estruturar, não é uma coisa que você. Eu acho que ajuda, na verdade, bastante a você não perder nenhum detalhe. Então, primeiro você tem que explicar qual é a situação para dar um contexto para a pessoa. Geralmente, a gente usa essa metodologia sem nem perceber, porque é o fluxo normal da história. Mas a primeira é realmente dar a situação, então falar, eu estava no meu estágio, eu lidava com um produto de não sei o que lá, aconteceu um problema que a gente tinha que fazer uma entrega no dia seguinte e não tinha o suficiente, então a gente estava ali precisando resolver aquele problema, então o problema foi, eu tinha que fazer uma entrega no dia seguinte. A tarefa, conseguir organizar tudo. Então, a partir do momento que a gente percebeu que tinha realmente que entregar no dia seguinte, eu fui conversar com o meu gestor, a gente foi na hora conversar com o pessoal da produção, se tinha como fazer aquilo, e então você vai contar qual era a tarefa, a sua ação, ter conversado com as pessoas, e aí o resultado no fim, a gente conseguiu entregar para 2 dias depois, mas a gente negociou na hora e já ligou para quem estava comprando, e explicou que não dava para o dia seguinte, só dava para dali 2 dias, mas ainda assim foi muito rápido, ficou tudo resolvido. Então, você conta meio que nessa estrutura de situação, tarefa, ação e resultado. Agora, técnica, ou essa é uma técnica, mas eu acho que em geral, o principal é lembrar a história. E isso é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade de pensar nas suas próprias histórias, porque a gente acha que a história tem que ser muito profissional, a gente acha que a história tem que ser muito relacionada com a empresa. Você pode contar uma história pessoal, você pode contar uma história de um mochilão que você estava fazendo e que aconteceu um problema e você resolveu. Se aquela história você resolveu de um jeito criativo e você teve que trabalhar, teve que falar com gente que não falava nem sua língua, pô, mas dá para contar uma história muito legal disso e é uma vivência pessoal sua. Mas você aprendeu com a situação. Então, não ter preconceitinho com coisas que você viveu que não são tão profissionais, porque elas podem dar histórias boas em entrevista também. Sim. A próxima pergunta é também do Iago. Ele falou: no caso de pedirem para contar uma história de forma genérica, qual tipo de história é mais interessante contar? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que em entrevista para qualquer coisa, nunca desperdice uma chance sua de falar em que você não esteja vendendo alguma coisa. Quem assistiu a live da pergunta quebra-gelo,
Essas perguntas de, que animal você seria? Que personagem você seria? Todo mundo pensa, é só qualquer pergunta, eu vou falar qualquer resposta. Não perca nenhuma oportunidade de se vender. Se você tem a oportunidade de contar uma história, mas ele não te deu o objetivo, não conte uma história aleatória. Não conte uma história que não venda nada. Ou seja, vocês falarem, me conta alguma coisa, sei lá, engraçada. Aí você pode tentar procurar alguma coisa que não venda nada. Mas, em geral, eu acho que toda oportunidade de falar, você tem segundos. Às vezes a gente mendiga segundos de atenção de um recrutador no currículo ou num processo e de repente você tá ali cara a cara com ele, você tem 2 minutos para falar uma história e você conta uma história que não vendeu nada. Tipo, você jogou no ralo uma coisa que poderia ser uma super chance. Então, se você tiver alguma história para contar, conte alguma história que mostra um lado muito bom. Mostre você resolvendo um problema, mostre você fazendo uma coisa que deixou pessoas surpresas com o que você fez, mostre alguma coisa em que você trouxe uma ideia nova. Então, sempre conte uma história em que venda uma característica sua. Ela não precisa ser profissional, você pode contar a história do mochilão, que você teve que se comunicar com gente que não falava a sua língua, você teve que inovar e teve que... Tudo bem, mas mostre que a sua iniciativa, mostre que você dá um jeito de resolver o problema quando não tem nada nas mãos. Então, mas nunca deixe de vender o seu peixe em uma história, porque você tem ali minutos preciosíssimos de atenção para vender mesmo. A próxima pergunta do Iago também é: caso perguntem a sua história pessoal, quanto que eu devo me aprofundar? O quanto você se sentir confortável. Tipo, se for muito pessoal, eu acho que você não precisa dar detalhes além do objetivo da resposta. Então, se for acho difícil pedirem para você contar uma história pessoal, mas você pode contar em termos mais genéricos, coisas que você não queira contar. Não precisa abrir totalmente a sua vida, se é um negócio que você não quer fazer, mas deixar claro como você resolveu aquele problema. Então, focar no que você quer passar com aquela mensagem. Mas se eles perguntarem, não, mas como foi? Como você se sentiu? Você pode falar, não, foi uma situação de muita pressão, foi uma situação que eu tive que parar e tomar um passo para trás e aí resolver a situação. Então, vá tão fundo quanto você se sentir confortável ao responder a pergunta, mas se eles começarem a perguntar muita coisa que você acha que passou um pouco do limite do pessoal, eu acho que é tranquilo você falar, então, eu acho que isso, a gente está entrando numa coisa muito pessoal. Tudo bem. Espero que isso aconteça, porque seria muito desconfortável para todo mundo. A pergunta do Vinícius é: caso a pessoa queira entrar muito em uma empresa por gostar das práticas ou do viés da mesma, é válido deixar claro no processo seletivo ou pareceria algo forçado? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que deixar quão claro você puder, porque eu acho que assim, o fit cultural é uma coisa que geralmente quando alguém não passa e fala assim, cara, eu fui muito bem, minha entrevista foi muito boa, eu tinha todas as qualificações e eu não passei, geralmente é por causa do fit cultural, porque realmente é uma coisa que a gente não entende direito, é meio abstrato, né, ter o perfil ou não. Então, eu acho que é muito bom deixar claro, mas não deixar claro, tipo, falar, eu gosto muito disso e daquilo na empresa. Porque isso todo mundo pode falar. Eu contaria histórias minhas que deixem claro aquela característica. Então, se você gosta do fato da empresa lidar assim, assim, assado, como é que você usa aquele tipo de comportamento no seu dia a dia? Não, eu gosto muito se eu tenho uma coisa para resolver, eu gosto de ir atrás e resolver na hora, eu gosto sei lá, desafios grandes, eu gosto de ir atrás de resolver, eu gosto... Enfim, contaria coisas minhas, experiências que eu passei, situações que eu passei, que deixem bem claro que eu tenho o mesmo comportamento que a empresa também tem. Então, poderia até no final, talvez, encaixar, falar, eu gosto muito, por exemplo, de como a empresa faz isso e aquilo. É bem parecido com o que eu acabei de te contar. Então, assim, talvez eu faria um link, mas eu deixaria claro, com certeza. Antes da próxima pergunta, eu queria só dizer que, para o melhor andamento da palestra, a gente vai encerrar as perguntas por aqui. Então, todas as perguntas que foram feitas, a Rita vai responder, mas para não mandarem mais perguntas. Aí a próxima pergunta é da Natália. Ela pergunta: quando perguntam sobre qualidades e defeitos, acha interessante citar algo que já foi dito sobre a gente por um colega de equipe? Acho ótimo.
Acho muito bom, porque você tem eu contaria a história por trás dessa pessoa ter falado essa sua qualidade, né? Então, eu resolvi o problema disso, disso, aquilo, e depois meu supervisor veio e falou que realmente aquilo foi um jeito muito bom. Aí eu percebi que isso era realmente um ponto forte meu, porque uma coisa sobre ponto forte é, às vezes a gente acha que o nosso ponto forte não é um ponto forte porque ele é tão natural pra gente. A coisa é tão fácil, tipo, falar com pessoas. Ai, caraca, adoro falar com gente, eu converso com gente. Isso não é um ponto forte, porque eu não tenho que trabalhar para aquilo. Mas para outras pessoas, aquilo que você faz com tanta naturalidade pode ser muito difícil. E parece tão fácil para você exatamente por ser um ponto forte. Então você pode contar essa história assim, de que alguém citou alguma qualidade sua, que aí você percebeu que, nossa, realmente, eu realmente tenho facilidade com isso. E defeito é a mesma coisa. Você pode dizer que você tem um feedback, talvez negativo, de desenvolvimento de um estágio anterior, em que você percebeu que você tinha que desenvolver isso, e desde então você tem feito isso e aquilo para mitigar esse problema. Então, acho ótimo. A próxima pergunta é do Luiz. Se alguma pergunta do gestor me pegar de surpresa e eu não recordar de uma história para dar de exemplo, qual que é a melhor saída para isso? Me pegou de surpresa. Cara, pode não ter uma história muito boa, mas eu tentaria usar alguma das histórias que você tem na cabeça fácil e que pelo menos se aproxime com o que o gestor perguntou. Vai contando a história e vai pensando como é que você vai vender aquela característica no final, mas não fica sem responder. Não é bom ficar totalmente sem responder. Às vezes, conforme você vai falando, você lembra de alguma coisa. Então, eu pensei assim, ele te perguntou de alguma situação, tipo, que eu fui criativa, e eu não sei em que situação fui criativa. Eu começaria a contar uma história de um problema que eu resolvi, que na minha cabeça nem foi criativo, mas depois eu daria uma explicação de como é que aquilo foi criativo. Então, eu daria um enrolation, assim mesmo, porque ficar sem responder não é legal. Então, eu pegaria alguma história que eu sou boa de contar e ia tentar linkar de algum jeito com o que o gestor falou, ou dar uma de não sem braço mesmo, terminar a história. E, às vezes ele nem vai falar, e aí, cadê a criatividade? Eu falo, não, a criatividade foi que na hora eu tinha pensado em resolver de outro jeito, e eu tive que resolver daquele jeito, nem tinha pensado naquilo. Sei lá, eu daria uma enrolada. Mas é por isso que eu acho muito importante pensar no dia anterior. E, gente, Google, hein? Se você jogar lista de perguntas comuns à entrevista, e se você jogar em inglês, aparece mais coisa ainda. E escrever. Escreve 2 palavrinhas, tipo, eu vou contar aquela história do mochilão. Eu vou contar aquela história do estágio. Eu vou contar aquela história do pet. Só para você ter aquela referência. Isso é muito importante. Bom, então as perguntas a gente finalizou por aqui. Queria muito agradecer a Rita por ter participado, por ter dividido com a gente várias experiências, várias dicas que eu tenho certeza que foram muito valiosas para todo mundo. E vou passar agora a fala para a Bárbara, que ela vai passar alguns recadinhos finais. E é isso, muito obrigada a todos e tchau. Bom, então é isso, pessoal. Eu peço desculpas pelo som do início, realmente não estava muito bom, mas a gente já solucionou. E realmente eu espero que vocês tenham aproveitado toda a palestra, tenham anotado todas as dicas, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês. E como dito no começo, nós temos sim uma surpresa para vocês que desejam ampliar seus conhecimentos durante essa pandemia. Nós temos um super desconto no curso O que vem depois da pandemia, da plataforma Aerolito. E as 15 primeiras pessoas que adquirirem esse curso vão ter um total de 50% de desconto utilizando o especial CEPS como cupom de desconto. E não se esqueçam, se vocês desejam ter o certificado dessa palestra, vocês podem estar acessando através de 2 formas. Pode ser pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, só aproximar a câmera do seu celular, ou pelo link que já foi disponibilizado aqui nos comentários. E nós agradecemos, eu quero agradecer muito a Rita, ela brilhantou essa nossa noite, agradecer a participação de todos vocês, e eu espero vocês na nossa próxima semana da CEPS em Casa, com a palestra de tendências do mercado e o profissional do futuro. Então é isso, muito obrigada, Rita, uma ótima noite para todos vocês. Obrigada, gente. Boa noite.